Livro 2, capítulo 1. Recobrarei minha sujeira do passado e as corrupções carnais da minha alma, não por ainda amá-las, mas por amar a ti, ó meu Deus. Por amor ao teu amor o faço, reexaminando meus caminhos mais perversos no mais amargo espaço da minha memória. Que tu faças nascer doçura, aquela que nunca falha, pois a tua doçura é certa, e retirando-me novamente da minha dispersão, na qual fui rasgado em pedaço, enquanto dava as costas a ti, o único Deus, me perdi em meio a muitas coisas, pois em minha juventude desejei satisfação em coisas mundanas, ousei rebelar-me outra vez, unindo-me a muitos amores obscuros. Minha beleza se foi e cheirei mal diante de ti, agradando a mim mesmo e desejoso a agradar aos homens. Capítulo 2. Qual era o meu deleite se não amar e ser amado? No entanto, não mantive a medida do amor de mente para mente, o bom caminho da amizade. Em vez disso, a névoa da neblina elevou-se da concupiscência elameada da carne e das fantasias escaldantes da puberdade, obscurecendo e encobrindo o meu coração, de modo que eu já não podia discernir pura afeição de desejos lascivos. Ambos borbulhavam confusamente em mim e arrastaram minha juventude trôpega para o precipício dos desejos constantes, afogando-me em um abismo de infâmia. Tua ira acendeu-se sobre mim e eu não sabia. Tornei-me surdo pelo tinir das correntes de minha mortalidade, o castigo do orgulho de minha aula, e afastei-me para ainda mais longe de ti, e tu me deixaste fazê-lo. Fui arremessado, consumido, dissoluto e escaldado em minhas fornicações, enquanto tu permaneceste em silêncio. Ó minha alegria tardia, permaneceste tu em silêncio, e eu vaguei para cada vez mais longe de ti, adentrando cada vez mais os campos infrutíferos do sofrimento, em desalento orgulhoso e cansaço irrequieto. Se ao menos houvesse naquele tempo alguém que controlasse minha desordem e voltasse a meu favor as belezas efêmeras da tua criação ao meu redor e colocasse um limite em sua doçura, a fim de que marés de minha juventude repousassem à costa do casamento. Então poderiam ser acalmadas e satisfeitas ao gerar filhos e nutrir uma família, como a tua lei ordena, ó Senhor. Tu, que assim formaste a descendência da nossa morte, capaz também de gentilmente conter os espinhos que foram excluídos do teu paraíso? Pelo que a tua onipotência não está longe de nós, nem mesmo quando estamos longe de ti. Por outro lado, eu deveria ter dado mais atenção à voz vinda das nuvens. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, pois o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Eu deveria ter ouvido estas palavras com mais atenção e assim tivesse sido separado para a causa do reino dos céus. Teria esperado com grande alegria pelos teus abraços. Mas eu, pobre coitado, espumei como um mar turbulento, seguindo a agitação da minha própria maré, rejeitando a ti e excedendo todos os teus limites. Ainda assim, não escapei do teu tormento. Qual mortal poderia? Tu foste sempre misericordiosamente severo para comigo.
adicionando a mais amarga mistura aos meus prazeres mais ilícitos, a fim de que eu buscasse prazeres sem tal amargor. Mas onde os encontraria, se não em ti, ó Senhor? Em ti, que nos ensina por meio do sofrimento, fere-nos para que nos possa curar, mata-nos para que não morramos longe de ti. Onde quão longe estava eu, exilado dos deleites da tua casa, aos 16 anos de idade, da minha carne, quando a insensatez da luxúria, a qual a desvergonha humana concedeu licença livre, embora não desprovida da licença das tuas leis, tomou conta de mim e me entreguei completamente? Meus amigos e família não cuidaram de salvar-me da ruína pelo casamento. Seu único cuidado era que eu aprendesse a falar com excelência e fosse um orador persuasivo. Capítulo 3. Naquele ano, meus estudos foram interrompidos, após retornar de Madaura, uma cidade vizinha para a qual havia ido a fim de aprender gramática e retórica. Os custos de uma viagem posterior para Cartago estavam sendo providenciados para mim. Não pela abundância de recursos de meu pai, pois era um pobre cidadão honorário de Tagaste, mas por sua ambição. A quem digo isso? Não a ti, meu Deus, mas à minha própria espécie, em tua presença, aquela pequena porção de humanidade que virá a encontrar estes meus escritos. Com que propósito? Para que qualquer que venha a lê-los se aperceba de quão profundo é o abismo no qual estamos e clame a ti. Pois o que poderá aproximar-me se mais dos teus ouvidos que um coração quebrantado e uma vida de fé? Quem não aplaudiu e elogiou meu pai, que fazendo além do que suas condições lhe permitiam, proveu ao filho todo o necessário para ingressar em uma longa jornada em prol de seus estudos? Muitos cidadãos abastados e com melhores condições não o fizeram por seus filhos. Ainda assim, este mesmo pai não se preocupou com meu crescimento diante de ti, ou em quão casto era eu, pelo que me tornei profícuo no falar, embora fosse terra inóspita quanto à tua cultura. Ó Deus, o único verdadeiro e bom Senhor do meu coração, que é o campo teu. Aos 16 anos de idade, morava com meus pais, abandonando a escola por certo período, uma espécie de ociosidade interposta aos recursos limitados de meus pais. A sarça de desejos impuros cresceu, tornou-se maior que eu, e não havia mão que a arrancasse. Um dia, ao banho, meu pai percebeu que eu estava me tornando um homem, dotado de agitada juventude, e já prevendo seus descendentes, contou o que viu à minha mãe com alegria, regozijando-se naquele alvoroço de sentidos nos quais o mundo se esquece de ti, o seu Criador, e apaixona-se por tua criatura, em vez de apaixonar-se por ti. Na embriaguez do vinho invisível, que é a própria vontade humana, desviando-se e curvando-se à infâmia. No seio de minha mãe, tu já começara a construir teu templo e o alicerce da tua santa habitação, enquanto meu pai, há pouco tempo, era apenas um catecúmeno. Minha mãe, então, foi acometida de um santo temor e estremecimento, e embora não fosse ainda batizado, ela temia que eu trilhasse caminhos tortuosos, nos quais andam aqueles que viram as costas para ti e não a face. Ai de mim, como ouso dizer que tu ficastes em silêncio, ó meu Deus, quando eu mesmo caminhava longe de ti? Terás tu, de fato, ficado em silêncio? De quem foram, senão tuas, as palavras proferidas por minha mãe, tua serva fiel, sendo cantadas em meus ouvidos?
Nenhuma delas, porém, penetrou em meu coração a ponto de me moverem. Minha mãe pedia, e bem me lembro, em particular, preocupada, alertava-me a não cometer fornicação, mas, acima de tudo, nunca desonrar a mulher de outro homem. Estes soavam para mim como nada mais que conselhos femininos, os quais deveriam fazer-me corar. No entanto, eram os teus conselhos, Senhor, e eu não sabia. Pensava que estava em silêncio e que era minha mãe a falar. Entretanto, era por meio dela que tu falavas, e eu, filho da tua serva, desprezando-a, desprezei a ti. Mas eu não sabia e me precipitava tão cegamente que, estando em meio aos meus amigos, envergonhava-me por ser menos indecente que eles quando os ouvia gabarem-se de sua devassidão. Sim, e quanto mais se gabavam, mais se rebaixavam. Eu sentia prazer não somente nas obras da carne, mas nos louvores. O que é digno de censura, se não o vício? Fiz-me pior do que era antes, para que não fosse censurado. E quando não havia cometido pecado semelhante ao dos outros, dizia ter feito o que não havia feito, para que não fosse desprezado por ser mais inocente que eles e para não cair em seu conceito por ser mais casto. Veja a companhia na qual caminhei pelas ruas da Babilônia e mergulhei em sua lama, como se estivesse em uma cama perfumada com especiarias preciosas. Assim fui atraído para o centro daquela cidade, de forma que meu inimigo invisível pisou em mim e me seduziu, pois eu era uma presa fácil para a sedução. Minha mãe, que havia então fugido do centro da Babilônia, embora progredisse lentamente em sair da barra de suas saias. Ao aconselhar-me a manter a castidade, não atentava para o que ouvira de meu pai sobre mim. Embora soubesse que minhas paixões eram destrutivas e perigosas para o futuro, não achava que deviam ser restringidas pelos laços da afeição matrimonial, se de fato não pudessem ser controladas de imediato. Ela não deu atenção ao que ouvira de meu pai, pois temia que uma esposa seria um impedimento para o meu futuro. Não aquele do mundo vindouro, o qual minha mãe entregara em tuas mãos, mas aquele do aprendizado, o qual ambos os meus pais desejavam muito que eu obtivesse. Meu pai, por quase não pensar em ti e ter sobre mim conceitos superficiais, minha mãe, por considerar que os cursos comuns de aprendizado não somente seriam inofensivos, mas que talvez pudessem até levar-me a ti. Em minhas conjecturas, lembro-me o quanto posso da disposição de meus pais. As rédeas, entretanto, estavam soltas para mim, de forma que, sem a restrição devida à severidade, eu podia brincar com qualquer coisa que desejasse, mesmo que chegasse à devassidão. E em meio a isso tudo, havia uma neblina impedindo-me de enxergar o brilho da tua verdade. Ó meu Deus, e minha iniquidade explodia como gordura. Capítulo 4. O roubo é condenado pela tua lei, ó Senhor, e pela lei escrita no coração dos homens, a qual nem mesmo a iniquidade apaga. Pois qual ladrão toleraria que outro ladrão lhe roubasse? Sequer um ladrão rico toleraria que um ladrão pobre levasse dele o que quisesse. Ainda assim, desejei roubar e o fiz, não por motivo de fome ou pobreza, mas por desprezar as boas ações e pelo impulso causado pela iniquidade. Roubei o que eu mesmo já tinha de sobra e de melhor qualidade. Não me importei em desfrutar do que roubei, mas alegrei-me no roubo e no pecado em si. Havia uma pereira carregada perto de nossa vinha. Não era tentadora pela cor nem pelo sabor. Tarde da noite, certa vez, tendo prolongado nosso tempo de brincadeira nas ruas,
como de costume, um grupo de jovens lascivos e eu começamos a sacudir a pereira a fim de roubar alguns frutos. Tomamos uma enorme quantidade, para não comer, mas para lançar aos porcos após uma única mordida. Encontrávamos prazer em tal atitude por ser proibida. Sonda o meu coração, ó Deus, do qual tivestes misericórdia, mesmo no mais profundo abismo. Sonda-o, que meu coração diga a ti o que eu procurava lá, sendo injustificadamente perverso, livre de qualquer tentação do mal, a não ser o próprio mal em si. Minha atitude fora desonesta e eu amei tomá-la, amei o meu proceder, amei o meu erro. Não a consequência dele, mas o erro em si. Alma depravada, caindo para longe do teu firmamento, em direção à completa destruição, não buscando algo por meio da vergonha, mas buscando a vergonha em si. Capítulo 5. Há atração nos corpos formosos, no ouro e na prata, em todas as coisas. Os sentidos do toque, como seu poder de agradar, e os outros sentidos encontram seu objeto em sensações físicas. O prazer mundano também tem seu encanto, assim como o poder de vencer e de dominar. Estas são a fonte do desejo por vingança. Ainda assim, ao buscar estes prazeres, não devemos nos afastar de ti, ó Senhor, nem rejeitar a tua lei. A vida que aqui vivemos também tem sua própria beleza, pois possui certa medida de encanto em si mesma, e se harmoniza a todos estes prazeres inferiores. O laço da amizade humana, de doçura ímpar, une muitas almas como se fossem apenas uma. Por causa destes prazeres, o pecado é cometido, por termos uma inclinação desmedida a estes prazeres inferiores e negligenciarmos o melhor e mais alto bem. Tu, nosso Senhor Deus, tua vontade e tua lei. Pois estes prazeres inferiores são, de fato, agradáveis, mas não tanto quanto o meu Deus, Criador de todas as coisas. Em ti deleita-se a justiça e és a alegria dos justos de coração. Quando então questionamos o motivo pelo qual um crime foi cometido, não aceitamos explicação que não inclua o desejo de obtenção de um destes prazeres inferiores ou o medo de perdê-los. Em verdade, são belos e agradáveis, embora tornem-se miseráveis e mínimos, se comparados aos celestiais e santos prazeres. Por que um homem tira a vida de outro? Teria este desejado sua esposa, sua propriedade, roubado algum bem? Ou temia por perder uma dessas coisas para o outro? Ou injustiçado inflamava-se o desejo por vingança? Poderia um homem cometer um crime sem motivo algum, satisfazendo-se apenas em matar? Quem acreditaria em tal coisa? Mesmo para um homem furioso e cruel, conhecido por ser mau e violento por natureza, existe ainda uma causa para suas ações. Para impedir a ociosidade, diz ele, as mãos e o coração deveriam ser paralisados. Com que propósito? Para que, tendo tomado a cidade por meio de suas práticas perversas, alcançasses honraria, impérios, riquezas e fosse liberto do medo das leis e do constrangimento de ter de suprir as necessidades de sua família, assim como da consciência de sua própria maldade. Então, nem mesmo Catilina amava sua própria maldade, mas algo para além dela, causa pela qual a praticava. Capítulo 6. O que havia em ti,
roubo meu, para que eu, miserável, o amasse, obra das trevas, aos 16 anos de idade? Belo não foste, pois tu eras roubo. Serás tu alguma coisa para que eu possa analisar o caso contigo? Formosas eram as peras que roubamos, pois eram criação tua, o mais formoso de todos, Criador de tudo o que há, bom Deus, bem soberano, meu verdadeiro bem. Formosas eram aquelas peras, mas não eram o desejo de minha alma miserável, pois eu tinha melhores e em abundância, e as que recolhi eram somente para que pudesse roubar. Peguei-as e atirei longe, pois meu regalo era o meu próprio pecado, do qual estava contente em desfrutar. Se nenhuma daquelas peras adentraram minha boca, o único sabor que apreciava era o do pecado. Pergunto-me o que havia naquele roubo para me encantar tanto, ó Senhor meu Deus? Beleza alguma havia ali, não a beleza que se encontra na justiça e na sabedoria, nem a que se encontra na mente, na memória, nos sentidos e na vida do homem, nem mesmo a que se enxergava na glória e no encantamento das estrelas, nem na terra, nem no mar, cheio de vida, repondo com mais vida aquilo que fenecera. Não, nem mesmo aquela beleza falsa e obscura inerente ao engano dos vícios. O orgulho imita a exaltação, enquanto tu somente és o Deus exaltado acima de todos. O que busca a ambição, se não honra e glória? Enquanto tu somente és digno de ser honrado acima de todos e glorificado para todo o sempre. O homem poderoso deseja ser temido por sua crueldade, mas quem é digno de temor, senão Deus somente? O que poderá se afastar-se ou esconder-se do seu poder? Quem, onde ou por quem? A doçura do homem mal proclama o nome do amor, mas não há nada mais doce que o teu amor, nem há nada que tenha amado com mais pureza que a tua verdade, viva e bela acima de tudo. A curiosidade tem aparência de desejo por conhecimento, enquanto tu somente és aquele que detém todo o conhecimento. Sim, a ignorância e a tolice são disfarçadas de simplicidade e serenidade, embora não haja nada mais cheio de verdadeira simplicidade que o Senhor, e não há nada mais sereno do que tu, pois é pelas próprias obras que o pecador é prejudicado. Sim, o preguiçoso deseja o descanso, mas onde poderia encontrar descanso seguro senão no Senhor? Abundância e fartura, assim chamam a luxúria, mas tu és a plenitude e a abundância de prazeres incorruptíveis que nunca falham. O esbanjamento projeta a sombra da generosidade, mas tu somente és o mais transbordante doador de todo o bem. A cobiça deseja possuir muitas coisas, mas tu és aquele que já possui todas elas. A inveja disputa pela excelência, mas quem poderá ser mais excelente que tu? A ira busca vingança, mas quem poderá vingar-se com mais justiça que tu? O medo se alarma quando situações desconhecidas e repentinas ameaçam a segurança do que se ama. Mas o que poderá ser repentino ou desconhecido para ti? O que poderá separar de ti aquilo que amas? Onde, se não em ti, há segurança inabalável? A dor se consome pelas coisas perdidas, o deleite dos teus desejos, pois não haveria nada a ser tomado, já que nada pode ser tirado de ti. Assim, a alma comete fornicação quando vira as costas para ti,
buscando sentir o que não pode encontrar puro e em perfeitas condições, até que a ti retorne. Portanto, tudo imita a ti, mas de forma pervertida, quando se separa de ti e contra ti se levanta. Porém, mesmo ao imitar-te, perversamente apontam para ti como Criador de toda a natureza e reconhecem que não há lugar algum para onde possam retirar-se de ti. O que então amei naquele roubo? E como imitei, mesmo que perversa e corruptamente, ao meu Senhor? Teria eu desejado, com aquele gesto, rebelar-me contra a tua lei, mesmo que, na verdade, eu não tivesse tal poder? Para que mesmo, sendo prisioneiro, pudesse simular uma liberdade ferida, ao fazer com impunidade coisas proibidas, por ter uma imagem distorcida da tua onipotência? Pasme, teu servo, fugindo do seu Senhor e escondendo-se. Ó podridão, ó monstruosidade da vida e profundeza da morte! Podia eu deleitar-me somente no que era ilícito e somente porque era ilícito? Capítulo 7. O que devo eu render ao Senhor pelo fato de que, enquanto minha memória recorda tais coisas, minha alma não mais as teme? Amarei a ti, ó Senhor, agradecerei e confessarei diante do teu nome, pois tu me perdoaste de minhas obras tão abomináveis. À tua graça atribuo perdão e à tua misericórdia, que tu fizestes derreter os meus pecados como se fossem gelo. À tua graça atribuo tudo mais o que não fiz de mal, pois o que não faria eu, amando o pecado, como amava apenas por ser pecado? Sim, todos os pecados que confesso agora foram-me perdoados, tanto as maldades que cometi por minha própria vontade, como aqueles que por tua providência não cometi. Que homem, ao examinar a própria debilidade, ousaria atribuir sua pureza e inocência à própria força, a ponto de amar menos a ti, como se precisasse menos da tua misericórdia, por meio da qual tu remiste os pecados daqueles que se voltam para ti? Qualquer que, chamado por ti, tenha seguido a tua voz e evitado tudo aquilo que aqui leu de mim, enquanto me lembro e confesso, não me despreze, pois estando doente, fui curado pelo mesmo médico, por meio da ajuda que ele não necessitou, por ter estado menos doente que eu, e por isso que ele ame a ti ainda mais, dado que me tem visto ser resgatado de tão profunda debilidade do pecado, que por ele veja a si mesmo sendo preservado de debilidade semelhante. Capítulo 8. Qual resultado tive eu, homem miserável, de tais coisas que, quando me lembro agora, me causam vergonha? Principalmente daquele roubo que amei por causa do próprio roubo. E se o roubo em si era nada, ainda mais miserável era eu, por amá-lo tanto. No entanto, não o fiz sozinho. Lembro-me bem, nada poderia ter feito sozinho. Teria eu amado também a companhia das comparsas que comigo o fizeram? Na época, eu não amava nada além do roubo. Sim, não amava nada mais, de maneira que a companhia naquela circunstância era nada. O que terá sido isso, na verdade? Quem poderá me explicar, a não ser aquele que ilumina meu coração e conhece seus lugares mais ocultos? O que terá sido isso para que tenha tomado minha mente para questionar, discutir e refletir sobre? Se tivesse eu amado as peras que roubei e desejado desfrutá-las, tê-lo-ia feito sozinho e o ato de cometer o roubo teria sido suficiente para satisfazer-me.
Não teria sido necessário o encorajamento dos comparsas que acabaram por intensificar o plurido dos meus desejos. Mas meu prazer não estava naquelas peras, sim no crime em si, e foi reforçado pela companhia dos meus colegas pecadores.